Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, irmãos em corpo biológico, irmãos somente em espírito. Perdão. Para mais um momento que venhamos nos alimentar do amor e dos ensinamentos de Jesus. Hoje nós vamos conversar um pouco, relembrar a parábola da candeia nos nossos estudos. Vamos falar um pouco sobre a parábola da candeia. Então vamos lá. A parábola da candeia, esse estudo eu fiz pelo EAD, que foi o estudo, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita. Quem quiser é, ler e acompanhar, estudar um pouquinho mais, é o tomo 2, Ensinos e Parábolas de Jesus, parte 1, módulo 3, Ensinos por Parábolas. Vamos ver o que diz o texto do Evangelho, que está em Lucas, capítulo 11, 33 a 36. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Bom, a parábola da candeia, eu acho que a maior parte das pessoas já ouviu em algum momento, que fala. E normalmente essa primeira parte, ninguém acendendo uma candeia põe oculto nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia, vamos só nos situar do que é candeia e do que é alqueire. A candeia é um tipo de lamparina que era queimada com óleo, o combustível era o óleo que era colocado aqui dentro para pegar fogo num tecido que era feito como pavio nesse óleo. E o alqueire, um cesto desse tipo de palha, vime, algum material assim, que era utilizado para medida. Então, olha só, vamos ver o que diz o texto evangélico. E ninguém acendendo uma candeia, vamos ver essa primeira parte primeiro, a põe oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para os que entram, para que os que entram vejam a luz. Está em Lucas 11:33. A palavra alqueire, como eu disse, citada no texto, é uma antiga medida de capacidade, que é de 13,8 litros para cereais e 8 litros para óleos e líquidos. Então, ela tinha em material de barro também, de argila, que servia também para guardar a reserva do óleo destinado a abastecer a candeia, que era a lamparina. Segundo Jesus, a candeia acesa deve ser colocada no velador, que é aquele suporte que fica na parede ou sobre a mesa, normalmente numa parte mais alta, para que possa clarear toda a sala, todo o cômodo onde ela está colocada. Tendo na parte superior uma espécie de disco onde se coloca o candeeiro, candeia ou uma vela, que é esse suporte. Colocando a candeia no velador, a luz se espalha de maneira uniforme, facilitando a visão das pessoas. Então, aqui uma candeia bem antiga, o modelo de uma candeia antiga, feita de barro, e o alqueire, que era utilizado para fazer as medidas. Se nós colocarmos o alqueire sobre a candeia, vai apagar a luz, vai esconder a luz, que é o que diz o texto para a gente. Está claro nesse versículo, então, que alguém acendendo a candeia, ninguém acendendo a candeia põe oculto nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz.
Está claro neste versículo que pessoas conscientes sabem que todo conhecimento destinado à melhoria moral e intelectual do ser humano não deva permanecer oculto, mas ser amplamente divulgado. A candeia simboliza instrumento de iluminação, cuja chama, alimentada pelo óleo que a abastece, afasta a escuridão reinante. Então, o conhecimento afasta a escuridão, ou seja, a ignorância a respeito daquele assunto, a respeito daquele ensinamento. Do ponto de vista espiritual, a candeia assemelha-se à mente esclarecida e enobrecida de valores morais que afasta as trevas da ignorância existente na humanidade. Os espíritos superiores não mantêm ocultos os conhecimentos que possuem, mas disponibiliza-os a qualquer pessoa, independente de religião, independente de onde ela viva, independente do meio em que ela esteja. Agora, vocês acham que é assim que acontece? Eles chegam e falam, e dão todo tipo de informação, mesmo para aquele que não tem condições de entender nada, porque não foi assim que Jesus fez conosco. Jesus falou através de parábolas, porque quando ele falava, quando ele esteve entre nós, um pouco mais de 2000 anos, ele não poderia falar sobre tudo de forma tão aberta, porque o ser humano, naquela ocasião, não estava pronto para receber todas as informações, como hoje também não estamos prontos para receber todas as informações, para ter todo o conhecimento. O véu será tirado, mas tirado aos poucos. Nós vamos conhecer a face de Deus, mas aos poucos. Não temos condições ainda morais, de entendimento, de evolução, para compreender como realmente é o reino de Deus e aquilo que nós chamamos de mistérios. Porque, na verdade, eles só são mistérios porque nós não conhecemos, mas conheceremos à medida que evoluirmos moralmente, que nos aproximarmos mais dos ensinamentos que Deus mandou para nós através de Jesus. Esses espíritos superiores mantêm-se na retaguarda espiritual. Mantém-se na retaguarda, perdão, mantém-se na retaguarda espiritual quem acredita que conhecimentos superiores destinados à melhoria humana devam permanecer ocultos, em círculos fechados, inacessíveis às massas populares. Então, na verdade, não pode acontecer isso. Nenhum conhecimento superior foi destinado a apenas um grupo de pessoas. Um grupo não pode ser ignorante para que o outro exerça poder sobre ele. Porque normalmente, quando acontece de conhecimentos serem guardados, essas pessoas que detêm conhecimento detêm também poder sobre aqueles que não conhecem, que ignoram tais assuntos. Por força da lei do progresso, a verdade chega. Então, vai chegar para todos nós, à medida que o ser humano evolui. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades para nós, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade vai se mostrando amadurecida para as receber. Ela as mantém de reserva e não sob o alqueire. Não quer dizer que Deus, que Jesus, que os espíritos superiores tenham colocado o alqueire sob a luz do conhecimento. Eles não colocaram alqueire sobre a luz do conhecimento. Na verdade, apenas reservam o conhecimento para que nós, seres humanos, à medida que possamos entender, à medida que evoluímos, possamos receber mais informações e mais conhecimentos do alto. Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as ocultam do vulgo, com o intento de o dominarem, como eu disse agora há pouco. Alguns dos homens que conseguem ter acesso a esse conhecimento, inclusive pela mediunidade, muitas vezes utilizam isso para dominar aqueles que não conhecem
os ensinamentos de Deus. São esses o que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. Então, isso é colocar a luz debaixo do alqueire. É não ensinar aqueles que precisam do ensinamento. É não deixar que a luz clareie, ilumine as outras pessoas, que o conhecimento chegue às outras pessoas. Não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia, e que o homem ainda não pode compreender, e, o que o homem ainda não pode compreender, ele será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Então, aqui, nós não temos condições ainda de conhecer o muito que há para ser visto. Nós conhecemos tão pouquinho ainda sobre os ensinamentos de Jesus, de Deus, sobre o que é o reino de Deus, sobre o que nos espera em outros mundos, sobre o que é a eternidade, sobre o que é a bondade real, sobre o que é a felicidade que nós sabemos que na Terra não existe, no nosso planetinha de provas e expiações, que mesmo passando para um mundo de regeneração, ainda não vai atingir essa situação, essa condição de mundo feliz. Então, nós vamos descobrir aos poucos, e esse aos poucos depende de cada um, mais rapidamente ou mais lentamente, de acordo com a evolução individual. Não colocar a candeia debaixo do alqueire. Tal ensinamento do Mestre dá-nos a entender claramente que as leis divinas devem ser expostas por aqueles que tiveram a felicidade de conhecê-las, pois sem esse conhecimento, a marcha da evolução humana seria paralisada. Sabemos que nem todos estão predispostos a acolher a luz. Por isso, quem mais sabe ou quem mais possui valores morais deve, com naturalidade, irradiar pensamentos, palavras, ações, atitudes e gestos que atinjam os circunstantes de modo agradável e edificante, como chama abençoada. O que quer dizer essa parte, esse ensinamento para nós? Que nós não temos que convencer ninguém do aquilo que nós já aprendemos, nós já conhecemos. Não temos que forçar as pessoas a se tornarem espíritas, não temos que tentar convencê-las de que nós estamos certos e elas erradas. Nós temos aqui com naturalidade, caso tenhamos já valores morais mais elevados, não só o conhecimento, porque não adianta só conhecimento, precisa ter valores morais mais elevados. Com naturalidade, irradiar pensamentos, palavras, ações, gestos que mostrem isso para as pessoas. Mais vale um exemplo do que mil palavras, não é assim que a gente aprende? Quando nós nos comportamos de forma diferente, não precisamos dizer para as pessoas fazerem isso. Se nós, por exemplo, não falamos mal do outro, não fazemos fofoca, não tentamos prejudicar alguém, são exemplos. Somos agradáveis, e conseguimos entender a limitação e a dificuldade do irmão, é uma forma de espalhar a luz. Usar palavras abençoadas, edificantes, acolher aquele que precisa, ouvir aquele que precisa desabafar, ajudar materialmente ou com ensinamentos todas as vezes que o irmão precisar. Então, nós devemos agir. E aquele que não quer aceitar, o coloquemos em nossos pensamentos, nossas orações, para que o espírito endurecido possa, a partir com o tempo, acolher esses novos ensinamentos e acolher essa luz que são os ensinamentos que Jesus trouxe para nós. Então, irradiar a luz não é uma coisa que nós devemos fazer de forma obrigatória, obrigar as pessoas a aceitar acolher a luz. Não, mas irradiar o tempo todo. Aos poucos, as pessoas serão contagiadas por essa luz que está em nosso redor. Manda a prudência, entretanto,
que se gradue a transmissão de todo e qualquer ensinamento, a capacidade de assimilação daquele a quem se quer instruir, de vez que uma luz intensa demais o deslumbraria, ao invés de o esclarecer. Então, o conhecimento, ele é aos poucos. Não adianta a gente tentar pregar ensinamentos mais sofisticados, mais difíceis de serem entendidos. Existe, como na escola, passos a serem seguidos, um de cada vez, para entender. E tomar cuidado de não nos deslumbrarmos com uma luz intensa demais, acharmos que nós já sabemos tudo. Nós não sabemos, nós sabemos tão pouquinho. Cada ideia nova, cada progresso tem que vir na época conveniente. Seria uma insensatez pregar elevados códigos morais a quem ainda se encontrasse em estado de selvageria, tanto quanto querer ministrar regras de álgebra a quem mal dominasse a tabuada. Não adianta a gente querer passar o carro na frente dos bois. Então, temos que ser cuidadosos com isso. É como ensinar as crianças na linguagem delas, da forma que elas falam. E dentro da casa espírita isso é fundamental. Que os evangelhos, que os estudos sejam feitos com palavras simples, esclarecedoras, usando termos adequados que possam atingir a todos, porque nem todos têm estudo, nem todos têm conhecimento, mas todos têm que ter a mesma oportunidade de aprender sobre os ensinamentos de Jesus. Mas para que isso ocorra, é preciso que os termos utilizados, que as palavras utilizadas sejam simples para atingir a todos. Não, as palavras não precisam ser rebuscadas, bonitas, um texto floreado, elas só têm que atingir as pessoas, que senão nós estamos falando ao vento. O Espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, consideravelmente. Com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Então, nós temos que desconfiar, e todos nós espíritas sabemos disso, quando recebemos algum tipo de informação de espíritos mediunicamente e que são assim, informações muito rebuscadas, muito completas e cheias de detalhes. Nós temos que pensar bem, nós temos que é, nós temos que pensar se aquele ensinamento que está sendo dado é correto, para começar, se realmente está sendo bom. Se é bom, se não interfere em outra pessoa, em outra vida, se não fala mal de ninguém, se não coloca ninguém em situação ruim, nós já começamos a acreditar naquilo que nos foi dito. Com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem suas instruções, com admirável prudência. Falam somente o que é necessário e aquilo que podemos compreender. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Então, tudo aos poucos, de acordo com o nosso entendimento. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. Não estão escondendo o conhecimento, é porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se, antes que apresente outra, e aos acontecimentos o de preparar a aceitação dessa outra. Então vem uma ideia, ela é amadurecida, e essa ideia pode ser amadurecida por séculos, para que depois venha outra ideia. Depende da evolução espiritual da humanidade. E não são dadas de tempos em tempos oportunidades de uma evolução mais rápida, que é o que estamos vivendo agora durante essa pandemia. É uma oportunidade de evolução, de acelerar o nosso processo de evolução, porque nos trouxe para as nossas casas,
para o convívio familiar, para olharmos para dentro de nós, para pensarmos no outro, nas suas necessidades. Então, cada necessidade passada agora material, ou de conforto, ou de auxílio psicológico, ou de uma oração, né? Está dando oportunidade de fazer orações por toda a humanidade, então pelos outros, porque todos estamos tendo o mesmo problema. É claro que alguns vivenciam esses problemas, esse problema da pandemia, de forma mais intensa que outros, e nós sabemos que nada é por acaso, que Deus não faz nada errado, então está tudo dentro do nosso programa espiritual reencarnatório. Esse programa reencarnatório já previa essa situação. Então, mas estamos tendo essa oportunidade neste momento de acelerar a nossa evolução. Talvez não tenhamos aprendido de outra forma e agora precisamos aprender através dessa situação que estamos vivenciando, mas é uma oportunidade. Jesus diz que a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso, de trevas. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com seu resplendor. Está em Lucas 11, 34 e 36. O benfeitor Emmanuel assim se expressa a respeito desta parte desses versículos que falam da candeia do corpo. Atentemos para o símbolo da candeia, são palavras de Emmanuel. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Então, a candeia só vai acender, só vai ter luz, porque vai pegar o foguinho, se tiver o combustível, que é o óleo. E qual que é o combustível do nosso corpo? Energia. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Quando ele fala de sacrifício de energia, possibilidade, recurso e vida, quer dizer que a nossa existência é uma candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Vivermos só para nós mesmos, para resolvermos só os nossos problemas, para entender os nossos sentimentos, para chorar as nossas lágrimas. Isso não quer dizer que não possamos chorar as nossas lágrimas, nem sofrer, nem ter tristeza. Mas é que não podemos deixar de trabalhar. O material para nossa candeia é o trabalho pelo outro, é o recurso, a vida, a possibilidade de trabalhar pelo outro. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Eu vim para esse mundo para aprender. Não. Eu vim para esse mundo para aprender, para ensinar, para ouvir, para falar, para acolher, para ser acolhido, para ajudar os que precisam, para pedir ajuda quando eu precisar. Nós vivemos em comunidade, é o coletivo. E enquanto não aprendemos sobre o coletivo, sobre o olhar para o outro, e continuarmos olhando para o nosso próprio umbigo, amealhando as vantagens dessa experiência somente para nós mesmos, não teremos aprendido nada. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem. Podemos fazer o bem o tempo todo, se persevera na observância do amor universal. As oportunidades para praticar o bem nos são dadas o tempo todo. Então, eu não tenho condições de ajudar, porque eu não tenho condições financeiras, eu não tenho condição de ajudar meu irmão que está sofrendo, porque eu estou sofrendo muito. Deixe o seu sofrimento de lado, vai ouvir seu irmão. Quando nós fazemos isso e deixamos o nosso sofrimento para ouvir o sofrimento do outro, o nosso diminui, fica pequenininho. Quando nós olhamos para o sofrimento de tantos outros irmãos, o nosso vai diminuindo consideravelmente.
as nossas dores diminuem, porque aquilo que fazemos aos outros é feito a nós mesmos. Estamos fazendo a nós mesmos. Não podemos esquecer esse ensinamento. Aquilo que fazemos aos outros, estamos fazendo a nós mesmos. Então, utilizar toda a possibilidade que nós temos, todos os recursos dessa encarnação para ajudar o outro. Me lembrei e me lembro sempre de uma passagem que perguntaram ao Chico Xavier assim, se ele tinha medo da morte, porque ele tomava tanto remédio. Aí ele disse assim que não, que ele tomava muito remédio, porque a oportunidade da vida era um recurso muito importante. A oportunidade de estar encarnado era muito importante para ele. Então, ele tomava os remédios para prolongar ao máximo possível a encarnação dele e da melhor forma possível, para que ele pudesse fazer o trabalho dele aqui, nesse momento. Porque ele sabia que se na hora que ele voltasse para o mundo espiritual, a fila para reencarnar era muito grande. Então ele tinha que aproveitar cada momento no trabalho pelo irmão, que é o trabalho por ele mesmo também. E nós estamos aproveitando cada minuto para o trabalho? Isso nos mostra, se alguém como o Chico disse isso para nós, que ele tomava remédio para prolongar ao máximo. E nesse momento em que estamos vivendo o Setembro Amarelo, então cabe aqui esse comentário da prevenção ao suicídio, eu digo para todos os irmãos que estão nesse momento passando por uma situação muito difícil em suas vidas. Não vale a pena interromper a possibilidade da vida, a possibilidade do aprendizado. Você precisa de ajuda? Peça ajuda. Peça ajuda nas suas orações, peça ajuda a um amigo, peça ajuda a um parente, grite para que seja ajudado, para que sua vida seja mais longa possível, para vivenciar a experiência de ajudar ao próximo e se ajudar. Então, que Jesus possa abençoar a cada um nesse momento de dificuldade, trazer paz a seus corações, para que consiga suportar as dores que nós já aprendemos. Tudo isso vai passar. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. É o restante do ensinamento do nosso amigo Emmanuel, e isso está no livro Fonte Viva. Transformar as nossas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente. O óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Então, para que a nossa vida brilhe, para que sejamos luz na vida dos outros, precisamos do óleo da nossa boa vontade. É a energia, nos movimentar para ajudar o outro. Jesus destaca, porém, a importância de termos todo o corpo luminoso, não tendo em trevas parte alguma. Ou seja, é preciso saber que há ciência e há sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. Então, olha só, existe ciência, que é conhecimento, né? Ciência e sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. A pessoa que não sabe fazer essa distinção está sujeita a muitos reveses na existência. Quantos se aproveitam do rótulo da própria caridade visando extrair vantagens à ambição? Quer dizer, ela tem inteligência, tem conhecimento, mas tem luz? Não basta o engenho e a habilidade. Não satisfaz a simples visão psicológica. É preciso
luz divina. É preciso o entendimento dos ensinamentos e o vivenciamento desses ensinamentos de Jesus, vivenciar esses ensinamentos. Não adianta ler todos os livros, decorar todos os livros da codificação, todos os outros livros que nós temos, todos os livros do Chico, todos os livros do Divaldo, todos os livros de tantos espíritas e não praticar nada. Então, a luz divina é a prática e não apenas o conhecimento dos ensinamentos. Perante o desejo de auxiliar o próximo, devemos aprender a irradiar o bem de forma contínua, independentemente da pessoa ou situação, libertando-nos das manifestações nebulosas do personalismo. Ou seja, não é o que eu acho, não é o que eu penso. O personalismo é isso, que eu acho, que eu penso, que eu conheço, que eu entendo. Não. Devemos nos libertar disso e usar sempre o Evangelho de Jesus como luz para irradiar o bem de forma contínua. Devemos auxiliar o próximo amparando-o segundo o Evangelho de Jesus, segundo os ensinamentos de Jesus, e não segundo aquilo que nós achamos. Olha como ele chama: libertando-nos das manifestações nebulosas do personalismo. Nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. Sagacidade não chega a ser elevação, e o poder expressivo apenas é respeitável e sagrado quando se torna ação construtiva com a luz divina. Raciocina, pois, sobre a própria vida, vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Se só pregar e não praticar, nós estamos sofrendo de cegueira espiritual. Na medida em que há perseverança na luta educativa, as sugestões negativas do mal não atingem a criatura humana. Olha só, na medida em que há perseverança na luta educativa, que nos educarmos constantemente, as sugestões negativas do mal não atingem a criatura humana. Caminhando em direção ao bem, o espírito se liberta pouco a pouco das paixões inferiores, revelando um corpo luminoso de virtudes, se ele for perseverante. Por outro lado, mantendo-se envolvido pela túnica da humildade, da benevolência, do perdão e da fé, aprende a incorporar a luz em si mesmo. Então, nós temos que caminhar em direção ao bem para nos libertarmos das paixões inferiores pouco a pouco, tornando o nosso corpo iluminado de virtudes, e também sermos humildes, bons, aprendemos a perdoar, termos fé. Dessa forma, incorporaremos a luz, que são os ensinamentos de Jesus, em nós mesmos. E incorporando essa luz, irradiaremos, como mostra essa figura, vou até passar de novo para que vocês vejam ela brilhando, olha que lindo como ela brilha. Olha, ela brilhando, aprendemos a incorporar a luz em nós mesmos e irradiar essa luz a todos aqueles que nos cercam. Bom, vamos agora, estamos com os corações calmos e tranquilos, elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai amantíssimo, a Cabaixu, teu mentor espiritual da nossa casa, aos nossos anjos da guarda, amigos queridos que estão sempre ao nosso lado, a todos os benfeitores espirituais que nesse momento trabalham pela cura do nosso planeta. E vamos vibrar pelo nosso planeta querido, nossa casa, nossa escola, nossa oportunidade de evolução, nossa oportunidade de educação, de aprendizado, oportunidade que foi tão difícil conquistar, numa fila tão grande para chegar até aqui.
Vamos vibrar por esse planeta, cada um dos seus habitantes, em particular por aqueles que sofrem de alguma doença, de qualquer doença, incluindo a doença provocada por esse novo vírus, que possamos aprender na doença do corpo físico a nos refazer espiritualmente, moralmente, a olhar para os nossos irmãos de forma mais amorosa, mais solidária e mais caridosa. Que possamos dispensar os nossos esforços, conhecimentos e energia no bem de toda a comunidade. Agora, cada um de nós vibre por aquele caso específico que muito deseja ajudar. Vibre intensamente, com muito amor no coração, para que aquela pessoa em que estamos pensando agora receba todo o amor e todo o amparo de Jesus, que possa ser acolhido nos braços de Jesus e encontrar o caminho para a solução do seu problema. E agora vamos vibrar por nós mesmos, para que possamos ter força e fé de continuar na nossa luta, de continuar a nossa caminhada, agradecendo imensamente a oportunidade que nos foi dada de estarmos aqui hoje, os nossos familiares, em nossos lares, porque somos privilegiados de termos essa oportunidade agora. Que possamos cuidar desta encarnação para tirar o melhor proveito possível, ajudando aqueles que mais precisarem. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe a todos. E agora eu vou plagiar a minha grande amiga Irene e pedir a Jesus que nos envolva em muita luz. Que assim seja.